Irmãos, vamos falar sobre o sinal de Jonas, é o título que a Sociedade Bíblica deu a esta passagem. 38 em diante, capítulo 12 de Mateus, diz assim: Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Até esse ponto, soberano Deus e amado Pai, era muito natural. A pergunta que foi feita a Jesus, mestre, dá-nos um sinal, é uma pergunta inadequada, porque Jesus vivia dando sinal todo dia, toda hora. Ela era uma pergunta que não deveria ter sido feita. Eles deveriam acreditar nos sinais que eles já estavam vendo. Porém, também, olhando para o outro lado, os grandes mestres do passado, Deus proveu sinais para que eles, então, fizessem a obra do Senhor. Esses grandes mestres do passado fizeram sinais. Um grande profeta, ele só era um grande profeta porque Deus fazia sinais através deles. Então, por exemplo, Moisés, quando o povo teve fome, ele orou e caiu pão do céu. Todo dia de manhã o maná estava lá e eles recolheram o maná durante 40 anos. E quem sustentava aquilo? Era a fala de Moisés. Recolhei o maná. Olhe, não pode guardar. Se guardar, estraga. Tem que confiar que amanhã tem mais maná. Então, isso é um sinal assim, fantástico. E todos os dias, como assim esse negócio nasce aqui no deserto e a gente colhe e não pode guardar? Que amanhã vai nascer de novo? Gente, Moisés era poderoso porque Deus fazia sinais através da sua gestão ali com o povo, da sua administração com o povo. Josué fez o sol parar. O sol parou porque ele precisava de tempo para vencer uma batalha, gente. Meu Deus do céu. Se anoitecer agora, a gente não vence. Então aí o dia se prolongou. Outro sinal. Josué se tornou um grande líder, porque Deus fez sinais. Elias clamou e Deus fez descer fogo do céu. Você imagina a cena de Elias, né? E uma cena muito bem contada na Bíblia, porque foi um desafio que ele lançou. Ele lança um desafio, dá a oportunidade dos profetas de Baal tentar primeiro, a fogueira era a mesma. Os profetas de Baal cantam, gritam, chamam, clamam, fazem orações, passa o dia inteiro, nada incendeia. Quando chega na vez dele, durante o processo ele debocha, ele vai, gritem mais alto, talvez ele esteja viajando, ele não está escutando. Troço emblemático, mas ele queria mostrar mesmo que Deus era poderoso, estava cheio de unção naquele dia. E aí, quando chega na vez dele, ele falou assim: faz o seguinte, joga água, para não dizer que o Deus de vocês esquentou a fogueira. Joga água. E a galera jogou água. Agora que não vai pegar mesmo. Mato molhado incendeia? Madeira molhada não pega fogo. Eles jogam água agora. Eles sabiam que madeira molhada não pegava fogo. E aí Elias olha para o céu. Gente, que coincidência. Cai um raio em cima do negócio. A gente sabe que não pode ser jamais uma coisa dessa, uma coisa dessa. Deus tem um sinal. Elias mostrou o poder de Deus através do sinal. Meu Deus, quantas pessoas, né? Quantas pessoas Deus mostrou o seu poder e isto serviu como sinal. Daniel na cova dos leões, a galera, os amigos de Daniel na fornalha. Isaías também fez oração e a sombra no relógio de sol voltou em vez de continuar. Como assim a sombra voltou? Você sabe que sombra
Só existe porque o sol incide sobre as coisas e as coisas fazem sombra, e o sol não tem como voltar. E a sombra voltou. Olha quantos sinais. Ou seja, esse povo ele já estava educado a entender que um grande profeta traz sinais. O absurdo aqui é que Jesus estava fazendo sinais, e eles não estavam percebendo, queriam mais um sinal. E Jesus, então, ele fala desse grande sinal. Gozado que o texto, aí é uma questão de literária, né? É tão grande, tão grandioso, que ele diz que vai dar, dizendo que não vai dar. Nenhum sinal lhe será dado. Começa assim, nenhum sinal será dado, a não ser, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Jonas foi sepultado no fundo do mar, dentro de um caixão chamado peixe. Foi para as profundezas do mar, dentro da barriga de um peixe. Qual a possibilidade dessa pessoa aparecer na praia? Matemático, me diga aí, qual a possibilidade dessa pessoa aparecer na praia? Um peixe aparece, engole. E um peixe, para engolir uma pessoa, é um peixe de profundidade, não é um peixe que fica no rasinho, é um peixe de mar alto. E some no mar. Mesmo que Jonas tivesse sido cuspido depois, lá no meio do mar, teria se afogado nas águas, não chegaria até a praia. Então esse era um grande sinal. Quando ele chega em Nínive com aquele nheca de peixe, todo mundo sabia que ele tinha sido engolido por um peixe, e agora ele chega em Nínive e prega e converte toda aquela cidade. Então aí Jesus diz, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. O do profeta Jonas vai ser dado, outro não. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, ele fala que ele iria para o coração da terra, ele iria ser sepultado 3 dias e 3 noites. E retornaria, como Jonas retornou. Vocês querem um sinal? Eis aqui quem é maior do que Jonas. Eu vou fazer, Deus vai fazer na minha vida o que aconteceu na vida de Jonas. E aí, irmãos, eles ficaram assim olhando, eu falei, cara, ele vai morrer e vai voltar, ele vai ficar no coração da terra 3 dias e 3 noites e vai voltar? Esse é o sinal? E ele fez. Os romanos pegaram, o crucificaram, toda a cena acontece, Jesus morre, Jesus é sepultado, 3 dias depois, Jesus reaparece. 3 dias depois, a pedra do sepulcro é retirada e esse sepulcro agora está vazio. Que grande sinal, né, irmãos? Que grande sinal essas pessoas tiveram. E esses sinais pararam? Irmãos, os sinais não pararam. Existem sinais até hoje. E eu quero falar de alguns sinais interessantes de que esta história que nós contamos sobre Jesus não é só uma história escrita na Bíblia. Essa história está escrita na geografia. Essa história está escrita de outras formas. A história do grande sinal. A história do Cristo. Ela está escrita em outras formas. Porque a gente chega aqui e prega, né? A gente fala assim, porque Paulo, e aí lemos as cartas de Paulo, falou assim, formatou a cristandade. E o incrédulo fica olhando assim para a gente, Paulo, quem foi Paulo? Da onde era esse cara? Ele está escrito na Bíblia, só tem isso escrito na Bíblia. Alguém guardou alguma coisa de Paulo? É difícil acreditar.
apenas com uma palavra assim, com uma referência. Não, está escrito na palavra, está escrito na Bíblia. É difícil. Mas muitos sinais foram deixados. E aí eu tenho que falar sobre um dado histórico extremamente importante. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, pelo menos hoje, não. A conversão de Constantino, o imperador romano, é uma conversão que eu coloco assim, entre aspas, porque, pelas razões que eu vou falar depois, quando eu fizer o estudo sobre a história da igreja. Mas quando Constantino se converteu, vamos falar assim, quando ele se converteu, ele deu vários passos em benefício do cristianismo. Ele fez vários benefícios. Ele baixou leis, etc. e tal. Mas leis são aquelas coisas. A lei existe hoje, não existe amanhã. A lei some, a lei desaparece. A lei é algo que muda. E ele fez leis, ele mandou fazer bíblias, ele fez com que os cristãos começassem a ter até regalias, né, dentro do próprio governo, mas isso a gente não vai entrar nesse mérito aqui hoje. Mas ele teve um negócio que ele fez, que nos serve como sinal, serve para qualquer um como sinal. Eu fui ver, e até Constantino, você sabe quantas gerações passaram até Constantino? Se considerarmos a geração com a maior distância de 30 anos, nós temos 12 gerações. Mais exatamente 13 gerações, para ter um número, para não ser uma dúzia, pouco mais de uma dúzia de gerações. 13 gerações até Constantino. 13 gerações não é muita coisa. Ainda dá para... Alguém pode dizer ainda que... Porque em 100 anos, né? Meu Deus, 13 gerações, são 300 anos. Ó, Cristo morreu 300 anos depois, no ano 326, Constantino declara que o cristianismo era a religião oficial do império. 300 anos depois. 300 anos de perseguição, 300 anos de luta, de muita gente morrendo nas arenas, e etc. 300 anos depois. 13 gerações depois. Ou seja, muito provavelmente havia pessoas que ainda era possível existir alguém que tivesse um utensílio de um parente dessa época. Ainda era possível. Guardado, que foi passado de geração para geração. Porque também, irmãos, nesse contexto de 2000 anos atrás, era uma vida onde as coisas não mudavam muito. Como hoje. Era uma vida onde as coisas eram mais eternas, duravam mais tempo. E aí, o que havia, o que existia na época que Constantino se converte? Haviam lugares que eram lugares santos. Lugares que a cristandade separou para fazer culto ali. Um deles era no túmulo de Pedro. O outro deles era no túmulo de Paulo. No túmulo de Paulo e no túmulo de Pedro, haviam duas reuniões que eram feitas lá nesses dois túmulos. E aí Constantino manda construir uma igreja para fazer esse culto dentro da igreja, no túmulo de Pedro. Essa igreja dura 500 anos. E depois dos 500 anos, o Vaticano é construído em cima desta igreja. O Vaticano é um sinal que me liga lá atrás. Porque eu questionei isso, eu falei, não, peraí. Alguém vai dizer que Constantino inventou o cristianismo. Mas Constantino não inventou o cristianismo, ele institucionalizou o cristianismo. Onde já existia alguma coisa, ele tornou oficial. Aqui existe uma adoração, então aqui vai nascer uma basílica. A primeira basílica durou 500 anos, a segunda basílica é o Vaticano. A Basílica de Paulo está no mesmo lugar até hoje.
Constantino mandou construir a Basílica de Paulo. A Igreja da Natividade, onde Jesus nasceu. O lugar era venerado e adorado, e faziam a ceia lá. Então, lá em Belém, nasceu uma igreja que Constantino mandou construir. Na verdade, foi a mãe de Constantino quem organizou a construção dessa igreja. E ele mandou os recursos para lá. Então, o nome dela era Helena. Helena, mãe do imperador. Construiu a catedral, não estou chamando de catedral, mas o nome clássico dela é Igreja da Natividade. Já ouviu falar da Igreja da Natividade? Essa igreja foi construída num lugar onde os cristãos oravam, tomavam a ceia e se reuniam em nome de Jesus, porque era o lugar onde Jesus havia nascido. E sobre esse lugar, 300 anos depois, Constantino mandou levantar essa igreja. A igreja, que era alguma coisa parecida com a nossa, parecida com todas as igrejas que você conhece, porque esse formato aqui de igreja, se você não sabe, esse formato aqui é o formato da sala do trono do rei. Era um salão, não tinha cadeira, todo mundo ficava em pé. Esse foi uma adaptação depois. Era um salão, tinha só o trono do rei, onde tinha uma parte mais alta, tinha o trono, e o restante assistia diante do rei. O rei dava as ordens, falava, dava as suas orientações ali sentado no seu trono. E como não existia um projeto de igreja, o que existia era a sinagoga, e o que ele mandou fazer, quando a gente disse que ele mandou fazer igrejas, ele não mandou fazer igreja, ele mandou fazer aquilo que ele achava que era o suprassumo do lugar, que era a sala dele. Mandou fazer uma sala real em cada uma desses. E a palavra igreja quer dizer reunião. Então, uma sala. A sala mais importante do reino é a minha sala, a sala do rei. Faça uma sala dessa lá para que os irmãos cultuem a Deus dentro dessa sala. E essa sala, então, passou a se chamar igreja. Porque igreja em grego é reunião. É igual a assembleia, reunião. Então, Constantino manda construir essas salas, ou seja, manda construir essas igrejas, nesses lugares onde havia memorial, onde havia culto contínuo e onde havia consenso. Ele não construiu uma igreja sobre o túmulo de cada apóstolo. Ele não construiu. Ele construiu em cima do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Porque havia memorial, havia culto contínuo e havia consenso. No local onde Jesus foi sacrificado, levantou outra igreja, a igreja do Santo Sepulcro. Jesus foi sacrificado aqui. Tinha um memorial, tinha culto contínuo, tinha consenso. No ano 300, irmãos, era quase impossível disso estar errado. E no Monte das Oliveiras, Jesus foi assunto aos céus no Monte das Oliveiras. Lá ele fez a grande oração para o Pai, a oração antes de ser crucificado. E para lá ele foi também, no dia da sua ascensão. O nome da igreja é a Igreja Eleona, que quer dizer oliveiras. Então, a Igreja do Monte das Oliveiras também havia lá um memorial, havia lá um culto contínuo e havia lá consenso. 5 obras de pedra que falam dessa história. Lógico, virou religião, virou idolatria, virou o que você quiser dizer que virou um monte de coisa, virou ponto turístico, né? Quem é que vai a Israel e não vai numa desses pontos aí para ficar maravilhado lá, olha, isso aqui foi construído e tal. Então virou essas coisas todas, mas essas coisas todas não estariam lá
se não fosse a história de Jesus. Porque não tem como inventar essa história. Essa história é impossível ser inventada. Olha, vamos inventar uma história aqui de um cara aí que morreu por todo mundo, tal, papapá. E para contextualizar, para provar, a gente constrói uma igreja aqui, a gente constrói uma igreja ali, a gente constrói um outro prédio aqui. Tem como fazer uma coisa dessa? Nenhum projeto louco conseguiria fazer uma história dessa. Nem nos dias de hoje, seria possível com todos os recursos que existem, porque você precisa de pessoas que topem a ideia maluca. Você precisa de pessoas que estejam abertos para desenvolver um projeto desse mirabolante, de fundar uma fé, de fundar uma religião. Eu falei, meu Deus do céu, Constantino, 13ª geração depois de Cristo, muito próximo. Gente, quando a gente fala em tataravô, nós estamos falando de uma pessoa que talvez tenha nascido há 100 anos, antes do tataraneto. Quando a gente fala em tataravô, 3 tataravôs só. Então eu estava lendo essa história, eu falei, meu Deus, olha, que coisa fantástica. A história de Jesus não está escrita só na Bíblia. Ela está escrita na geografia do Oriente Médio. Ela está escrita espalhada na Europa. Ela está escrita na construção do Vaticano. Ela está escrita na construção de várias igrejas. Meu irmão está morando lá, né, na Europa agora. Agora não, já há mais de 3 anos. Ele conversando comigo sobre esse negócio de igreja, ele falou, Álvaro, aqui é muito comum a gente passar uma igreja de 1000 anos. É muito comum. Muitas construções lá são de pedra. Eu tenho um paciente que faz online comigo de lá, e aí a gente olha assim, né? E ele está falando do frio, tal, de lá, tarará, e aqui no prédio onde eu trabalho, é mais frio ainda, porque esse prédio é feito de pedra. Não é de tijolo e embolso. É um prédio feito de pedra. Pedra encaixada uma na outra. Prédio feito de pedra. E ainda hoje alguém trabalha num prédio feito de pedra. E não numa construção moderna. Com tijolo e com argamassa e com embolso e com pintura. Aí tu vê assim, a parede é uma parede toda cheia de pedra, toda encaixada, como se fosse um calabouço. Falei, caramba, é mesmo? Falei, não, aqui é muito frio, esse prédio é todo feito de pedra. Falei, pedra? Quando é calor, é um calor muito grande. Quando é frio, é um frio muito grande, porque a pedra tanto esquenta quanto esfria. Agora, se a gente tem isso hoje, né? Essas igrejas aqui, tudo feito na pedra, para não acabar. Um sinal. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você levar no seu coração para casa. Quando você encontrar uma pessoa que diz assim, eu não acredito em Jesus, é porque ela não conhece o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Porque se você conhecer o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, você chega à conclusão que é impossível não crer na história de Jesus. É impossível não crer na história de Jesus. Por quê? Porque ele deixou muitos sinais. O que ele fez deixou muitos sinais. As pessoas não disseram assim, eu vou deixar um sinal, todo mundo vai saber que ele nasceu ali. Não tinha nada a ver, não tinha nada a ver. Constantino era um imperador que havia perseguido a cristandade e agora ele estava se purgando disso, vamos dizer assim, eu estou dizendo, né? Está se purgando disso, fazendo benfeitorias para os crentes. Vamos fazer benfeitorias agora. Eles fazem culto lá, mas não é debaixo de uma árvore. Olha, não tem nada lá. Não, então levanta um prédio, levanta uma igreja lá. Levanta uma sala grande para eles fazerem o culto lá. Ele estava se purgando.
Quando o império abriu as portas das cadeias, quando todos foram liberados, porque nem todos foram mortos, muitos foram presos, e eles saíram caolha, coxo, sem braço, andando pelas ruas, as pessoas sabiam que aquelas pessoas tinham sido martirizadas pelo império e não haviam morrido. E agora eles andavam pelas ruas como testemunhas vivas de que a sua fé venceu. E isso era traumático, isso era chocante. Seu parente que você nunca mais viu, o império levou ele, não sabemos se ele foi sacrificado na arena, não sabemos se ele está preso em algum lugar, se ele foi jogado no rio. E aí, quando Constantino abre as cadeias, várias pessoas que professavam a fé cristã saem de lá mutiladas, sua aparência desfigurada por causa da obra de Cristo. E elas, mais uma vez, são sinais naquela sociedade. E morrem depois, que morrer todo mundo vai. Mas ele se sensibilizou com isso. Eu, dentro da minha interpretação, acho que ele quis fazer uma compensação com esses benefícios. As primeiras igrejas cristãs foram construídas pelo governo. Então, queridos irmãos, leva isso no coração e que sirva esse texto para que a gente cresça na nossa fé, para que a gente ainda não tutibie quando algo assim difícil se apresentar. Nós temos não só fé, mas nós temos muitos sinais que podem ratificar toda a nossa fala, toda a nossa convicção de que Jesus Cristo viveu, morreu, foi assunto aos céus e voltará. Amém, queridos? Gente, só falta voltar, porque o mundo está um caos já, só falta voltar. Eu há muitos anos, você sabe que eu não vejo mais televisão, nem tenho isso na minha casa, e agora também sabendo que a televisão faz mal para a criança, então nem fico mais com dó disso. Mas eu sei que o mundo está um caos. Eu acompanho as notícias e o mundo está, meu Deus, cada vez pior. Nós estamos chegando num nível de promiscuidade, falando do Brasil, astronômico. Quase impossível criar um filho numa sociedade dessa. Eu tenho muita preocupação com as crianças que nascem, porque elas terão de ser preparadas para esta sociedade, para viver nessa loucura aí. Peço a Deus que Deus dê muita sabedoria aos pais, para formarem cristãos, para se defenderem, para não serem levados com o mundo. Amém, queridos? Deus e Pai amado, soberano Senhor,